Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de falar que é um prazer enorme estar aqui trabalhando com vocês novamente, né? É a segunda oportunidade que eu tenho de estar ministrando conteúdo para vocês. E hoje a gente vai trabalhar sobre unidade de terapia intensiva, tá? O que seria, pessoal, a unidade de terapia intensiva, que é reconhecida pela sigla UTI? A enfermagem, enquanto profissão, teve início na Inglaterra no século XIX, com o trabalho de Florence Nightingale, recrutando e treinando um grupo de mulheres para colaborarem nos cuidados e na higiene dos soldados feridos durante a Guerra da Crimeia. Nessa época, também com Florence Nightingale, surgiu a ideia de classificar os doentes de acordo com o grau de dependência, dispondo-os nas enfermarias, de tal maneira que os mais graves ficassem mais próximos à área de trabalho das enfermeiras, para maior vigilância e melhor atendimento. Com o avanço dos procedimentos cirúrgicos, a necessidade de maiores cuidados ao paciente durante o período pós-operatório imediato levou ao desenvolvimento das unidades especiais de terapia. Inicialmente, o tratamento era realizado em salas especiais, adjacentes às salas de cirurgia, sendo o acompanhamento conduzido pelo cirurgião e, posteriormente, pelo anestesista. Com o passar do tempo, foi atribuindo a enfermeiros e à equipe a responsabilidade direta pela observação e o tratamento clínico de pacientes de risco. As unidades de terapia intensiva evoluíram com a criação das salas de recuperação na década de 20, para assistência a pacientes de neurologia no Hospital Johns Hopkins, na década de 30 em Tübingen, na Alemanha, com a assistência intensiva pós-operatória. Na década de 40, surgiram salas de recuperação cirúrgica em Rochester, Minnesota, em Nova York, e em Nova Orleans, no Osh Clinic. Durante a epidemia de poliomielite nos anos 50, sobrecarregou os hospitais e forçou a criação de centros regionais para o atendimento dos pacientes. Estes centros de polio levaram o impacto da tecnologia e as modernas técnicas de ventilação mecânica prolongada. Evoluíram fora das salas de cirurgia, o que fez com que as enfermeiras lidassem pela primeira vez com equipamentos que as separavam dos seus pacientes e aprendessem a combinar a manipulação de instrumentos com os cuidados manuais. No final da década de 50, em Los Angeles, foi desenvolvida a primeira unidade de choque e foi introduzida a monitorização cardiovascular invasiva dos pacientes em estado crítico e com traumatismos. Em 1962, estabeleceu-se em Kansas City a primeira unidade de vigilância a pacientes de infarto agudo do miocárdio. Precursora das atuais unidades coronarianas, E aos poucos foram surgindo unidades especiais para pacientes cirúrgicos neurológicos, vítimas de queimaduras, portadores de crises respiratórias, renais, metabólicas, agudas e outras. Mais tarde, definiu-se a terapia intensiva especializada nas áreas de obstetrícia, pediatria e neonatologia. As enfermeiras enfrentaram muitos desafios durante os anos de fundação das unidades intensivas e coronárias. Então a gente percebeu, pessoal, que de acordo foi criando-se as tecnologias e melhorando a qualidade de assistência, aí foi começando a ser implantada as unidades intensivas, que é aquela onde o paciente necessitava de um acompanhamento mais detalhado, mais criterioso, uma atenção maior das enfermeiras, As pesquisas e as aplicações clínicas aconteciam tão próximas que não havia tempo para o desenvolvimento de novas equipes de enfermagem. Além do crescimento na necessidade de atendimento aos pacientes, o equipamento também exigia boa parte de atenção da enfermeira. Apesar da transformação e rápido desenvolvimento dessas unidades,
o alto risco dos pacientes internados. As enfermeiras praticavam a humanização no ambiente de terapia intensiva, visando o melhor atendimento ao paciente, bem como aos seus familiares, e redução dos estresses vivenciados pelo profissional que faz o cuidado integral a este paciente. No Brasil, a implantação das unidades de terapia intensiva, UTI, teve início na década de 70. Atualmente, é uma unidade presente dentro do contexto hospitalar. O surgimento da prática de UTI marcou um dos maiores progressos obtidos pelos hospitais de nosso século, visto que antes dela, o cuidado do doente grave realizava-se nas próprias enfermarias, faltando assim área física adequada, recursos materiais e humanos para melhor qualidade desse cuidado. Conceito de UTI. Então, o que é UTI, né, pessoal? Os serviços de terapia intensiva são áreas hospitalares destinadas a pacientes em estado crítico que necessitam de cuidados altamente complexos e controles estritos. O tratamento intensivo baseia-se no conceito de que, embora haja uma multidão de doenças, o mecanismo de morte está sempre limitado a um número relativamente pequeno de fenômenos fisiológicos, passíveis de serem influenciados. Então, a UTI, pessoal, é um serviço, prestado no âmbito hospitalar, onde o paciente é acompanhado com forma mais detalhada, mais criteriosa, um acompanhamento vigilante por 24 horas, Então, ele tem a presença do enfermeiro ali 24 horas para estar acompanhando ele nas suas necessidades. Enfermeiro ou técnico de enfermagem, pessoal da equipe de enfermagem, A unidade de terapia intensiva não é apenas um serviço com um equipamento especial. Implica uma atitude particular da equipe que ali trabalha, uma atitude orientada para o aproveitamento das facilidades técnicas em um contexto onde um relacionamento humano que ofereça segurança e um efetivo apoio emocional deve ser considerado como um fator preponderante, Então, a equipe que trabalha em UTI, além deles serem capacitados tecnicamente falando, conhecedores das técnicas, dos procedimentos e da literatura, eles têm que também ser emocionalmente preparados para desenvolver esse serviço e prestar um serviço de qualidade humana, Porque ali vai ser um contato pessoa a pessoa, então é de um ser humano para outro ser humano. E de um ser humano que está necessitando de ajuda, Então, muitas das vezes, são pacientes muito graves e a equipe de enfermagem ela tem que estar preparada emocionalmente para saber lidar com isso no dia a dia. Também, pessoal, saber lidar com as perdas, Porque muitas vezes você acompanha o paciente na UTI muito tempo e esse paciente vem a óbito, Então, assim, a gente tem que também se acostumar com as perdas, E entender que isso é da vida, tá? Com base no conceito geral de UTI, podemos afirmar que é possível planejá-la e organizá-la em qualquer tipo de hospital, bastando para isso que haja um grupo inteiramente motivado e com espírito voltado para os objetivos e finalidades da unidade, onde, em qualquer situação, o paciente é o objetivo de uma unidade. A observação e manutenção das funções básicas de vida desse paciente são as finalidades da unidade, atingidas através de um atendimento em tempo hábil. Adequadamente planejada, organizada e operada, a unidade de cuidado intensivo pode servir uma variedade de propósitos importantes. Entre eles estão segurança de melhor qualidade do cuidado do paciente seriamente enfermo. Por que a segurança? Porque vai ter um acompanhamento. Então, tudo que o paciente venha sentir, vai ter equipe de enfermagem ali próximo, para perceber e para dar um suporte imediatamente em tempo hábil para ele. O uso mais eficiente do pessoal de enfermagem e de terapêutica especial, de tempo e de talento por estarem concentrados numa área planejada funcionalmente,
onde os pacientes necessitados de observação e cuidados especializados estejam agrupados, né? Então, a equipe que estiver responsável pela UTI, ela vai preocupar-se apenas com os pacientes da UTI, né? Então, ela não vai estar voltada a atender outras pessoas. A equipe estará voltada somente para os pacientes da UTI. Dessa forma, eles terão mais tempo, né, para poder cuidar, né, e realizar tudo que for necessário para o bem-estar daquele paciente. O uso mais econômico do pessoal e do equipamento reunidos em uma área. Maior garantia para o médico de que seu paciente necessitando de cuidados específicos esteja recebendo a observação e o tratamento requerido. O serviço de tratamento intensivo divide-se de acordo com a faixa etária dos pacientes, nas seguintes modalidades: neonatal, destinados ao paciente na faixa etária de 0 a 28 dias. Então, quando o RN, né, o recém-nascido, nasce com algum agravo, ou por conta de uma prematuridade, né, ou por conta de uma malformação congênita, alguma anormalidade ou alguma doença grave, né, durante o período de 0 a 28 dias ele vai ficar na UTI neonatal, que é aquela voltada para pacientes da sua faixa etária, né, com a sua idade. Pediátrica, destinadas aos pacientes na faixa etária de 29 a 18 anos incompletos. Dependendo do protocolo da instituição, os pacientes de 14 a 18 anos podem ser classificados como adultos. Então, pessoal, também existe uma UTI pediátrica, né? Criança completou 29 dias de vida e está internada na UTI, então ela vai ser transferida para a UTI pediátrica, né? Que é a ala que vai estar destinada para atender a faixa etária dela. E o adulto, né, destinado ao paciente na faixa etária acima de 14 anos. Né? Então, tem esses 3 tipos de modalidade de UTI. UTI neonatal, UTI pediátrica e UTI adulto. Né? Denomina-se UTI especializada aquela destinada ao atendimento de pacientes em uma especialidade médica ou selecionados por grupo de patologia, podendo compreender cardiologia, neurologia, trauma, queimados, dentre outros. Então, uma UTI especializada, pessoal, por exemplo, uma UTI especializada em cardiologia, lá só vai receber e atender pacientes que tenham alguma doença cardíaca, né? UTI especializada em neurologia, lá só vai atender, né, e acompanhar pacientes com algum problema neurológico, né? E entre assim, e dando seguimento assim às outras UTIs que existem, como eu já citei aí, né? Traumas, queimados, né? Portanto, conceituamos unidade de terapia intensiva como uma área onde os pacientes em estado grave podem ser tratados por uma equipe qualificada sob as melhores condições possíveis, centralização de esforços e coordenação de atividade, né? Muitas das vezes, né, pessoal, as pessoas falam assim, o paciente está na UTI, né? E aí, realmente, quando o estado de saúde daquele paciente está muito comprometido, ele está muito debilitado, né? A UTI, ela não atende qualquer paciente, ela só atende os pacientes mais debilitados, mais graves, né? Que necessitam realmente de um acompanhamento maior, de um cuidado mais criterioso, né? Onde a gente vai ter uma equipe voltada só para atender eles, tá? Então, bora lá, né, pessoal? O planejamento da área de UTI. Como é que seria a montagem dessa área de UTI, né? Então, a UTI, ela tem um planejamento para que ela exista, né? Então, vamos ver como é que seria esse planejamento. O planejamento e projeto devem ser baseados em padrões de admissão de pacientes, fluxo de visitantes e funcionários e na necessidade de instalação de apoio, que são postos de enfermagem, armazenamento, parte burocrática, exigências administrativas e educacionais e serviços que não são peculiares à instituição individual em questão, né? Segundo norma para projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde de 1995,
a organização física, funcional de internação de paciente em regime de terapia intensiva deve proporcionar condições de internar pacientes críticos em ambientes individuais e ou coletivos, conforme grau de risco, faixa etária, patologia e requisitos de privacidade. Então, como eu falei, né, se divide lá por faixa etária, né, as UTIs, e também se divide por especialidades, né? Foi o que relatamos aqui agora. Executar e registrar assistência médica e de enfermagem intensiva, prestar apoio diagnóstico laboratorial de imagem e terapêutico por 24 horas, manter condições de monitoramento e assistência respiratória contínua, prestar assistência nutricional e distribuir alimentos aos pacientes, manter pacientes com morte encefálica nas condições de permitir a retirada de órgão para transplantes quando concedida. Localização. Onde que vai ser localizada essa UTI no hospital, né? Cada UTI deve ser uma área geográfica distinta dentro do hospital. Quando possível, com acesso controlado, sem trânsito para outros departamentos. Sua localização deve ter acesso direto e ser próxima de elevador, serviço de emergência, centro cirúrgico, sala de recuperação, pós-anestésica, unidades intermediárias de terapia e serviço de laboratório e radiologia. Área de internação. Os pacientes devem ficar localizados de modo que a visualização direta ou indireta seja possível durante todo o tempo, permitindo a monitorização dos estados do paciente sobre as circunstâncias de rotina e de emergência. O projeto preferencial é aquele que permite uma linha direta de visão entre o paciente e o posto de enfermagem, ou seja, a equipe de enfermagem vai estar no posto de enfermagem e daqui do posto de enfermagem onde eles estão, eles vão conseguir visualizar os pacientes lá, né? Então não existe uma parede, nada que atrapalhe essa visão, né? Os sinais dos sistemas de chamadas dos pacientes, os alarmes dos equipamentos de monitorização e telefone se somam à sobrecarga auditiva nas UTIs. Devem ser utilizados piso que absorvam os sons, levando-se em consideração o aspecto de manter o controle das infecções hospitalares, da manutenção da movimentação dos equipamentos. As paredes dos tetos devem ser construídas de maneira com alta capacidade de absorção acústica. Atenuadores e defletores nos tetos podem ajudar a reduzir a reverberação dos sons. As aberturas das portas devem ser defasadas para reduzir a transmissão dos sons. O posto de enfermagem, né, pessoal, é onde que a equipe fica trabalhando. O posto de enfermagem deve ser centralizado no mínimo um para cada 12 leitos, ou seja, então tem que ter um posto para cada 12 leitos, e prover uma área confortável de tamanho suficiente para acomodar todas as funções da equipe de trabalho, com dimensões mínimas de 8 metros quadrados. Cada posto deve ser servido por uma área de serviço destinada ao preparo de medicação, com dimensão mínima de 8 metros quadrados, e ser localizada anexa ao posto de enfermagem. Deve haver iluminação adequada de teto para tarefas específicas, energia de emergência, instalação de água fria, balcão, lavabo e um sistema funcional de estocagem de medicamentos e materiais e soluções. E um relógio de parede devem estar presentes. Espaço adequado para terminais de computador e impressoras é essencial quando forem utilizados sistemas informatizados. Deve ser previsto espaço adequado para se colocar os gráficos de registro médico e de enfermagem. Os formulários de prateleiras, os formulários de registro médico impressos devem estar armazenados em prateleiras ou armários, de modo que possam ser facilmente acessados por todas as pessoas que requeiram seu uso. Então, o posto de enfermagem, né, pessoal, tem que ter todos esses critérios aí
né, para que proporcione um ambiente adequado para a realização do trabalho da enfermagem, né? Então, se o hospital não seguir essas normas, né, as normas que são pré-estabelecidas, né, do espaço, o que tem que conter em cada espaço, aí a UTI ela não é habilitada pelo sistema de saúde para funcionar, né? Então, por isso que é muito, muito, muito importante seguir os critérios, tá? Vou finalizando aqui a nossa aula, né? Então, hoje a gente viu aí um pouquinho da história, né, de como foi surgindo as unidades de terapia intensiva. A gente visualizou também o que é, né, unidade de terapia intensiva, o que significa esse conceito, para que serve, qual é o trabalho que é prestado. E agora a gente está estudando aí aos poucos, né, como são divididas as unidades de terapia intensiva, como são dimensionados os setores e suas divisões. Tá? Então a gente vai finalizando e na próxima aula daremos continuidade, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.